querido, olha, nós agora estamos no nosso resumo do livro, estamos no capítulo 4, e o capítulo 4 ele vem falar sobre a variedade das línguas no governo de Deus. Isso é um pequeno resumo, desse capítulo. E assim, o autor ele aprofunda o papel essencial da variedade de línguas, como uma operação divina dentro do governo de Deus. Ele afirma que negar essa prática é comprometer a estrutura espiritual do corpo de Cristo. Então nós podemos ver que existe uma base espiritual imediata, com a oitava operação, variedade em línguas. Ela é a única que pode ser ativada imediatamente, após o novo nascimento. Então, após o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, essa variedade de línguas ela é automaticamente ativada. Ao receber Jesus como Salvador, o crente pode também receber, logo após, o batismo no Espírito Santo. E começar, então, a orar em línguas, iniciando sua qualificação espiritual em outras funções ministeriais. Isso aqui é algo assim bastante interessante, bem importante. Existe diferença entre o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo? Vamos dialogar a respeito disso. Nascer de novo é receber a nova natureza de Deus. Ser batizado no Espírito Santo é receber a plenitude da presença do Espírito, que capacita, que nos revela e edifica a cada crente para cumprir o seu chamado. Então, com isso, nós podemos ver que a partir do momento que nós encontramos, nos entregamos a Deus, automaticamente nós podemos estar aptos para ser batizados com o Espírito Santo. Existe resistência, de fato, do inimigo. Então, Satanás ele tenta separar o novo nascimento do batismo no Espírito Santo, criando divisões doutrinárias que impedem os crentes de receberem o poder completo. Sabe, meu querido, ele também tenta desacreditar o dom de línguas, rotulando como obsoleto ou fanático, querendo passar o pensamento de que não é necessário, não é tão bom falar em línguas, justamente porque ele sabe que falar em línguas é a porta de entrada para o sobrenatural. O milagre das línguas. O autor ele compartilha experiências pessoais e ministeriais sobre como o Espírito Santo começa a formar a linguagem sobrenatural no espírito do crente. Em Isaías capítulo 28, verso 11, e também no livro de Atos capítulo 2, verso 4, como fundamentos bíblicos para as manifestações das línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Ao se entregar à oração em línguas, o crente, ele experimenta algo maravilhoso. Ele passa a passar por uma experiência magnífica, que se trata sobre os rios de água viva, fluindo de seu interior, conforme está escrito no livro de João, capítulo 7, versículo 38 a 39. Você pode estar indo lá na sua Bíblia e estar meditando nessa palavra. E qual o propósito das línguas no nosso chamado? Meu querido, orar em línguas é um meio pelo qual o Espírito Santo edifica, revela e prepara o crente para a sua função específica no corpo de Cristo. Então nós sabemos que essa operação é um instrumento divino para descobrir e cumprir o plano de Deus para cada vida existente, para cada um dos cristãos que se propõe a viver essa caminhada de fé. E os benefícios de orar em línguas, quais são? Nesse capítulo nós falamos também sobre isso, que o autor ele revela os profundos benefícios espirituais e práticos da oração em línguas, destacando seu papel essencial na edificação pessoal e no funcionamento do corpo de Cristo. A oração sobrenatural criada pelo Espírito. A língua espiritual das línguas é criada diretamente pelo Espírito Santo e no espírito do crente. Essa oração não é um fruto da mente humana, mas uma expressão divina que revela os mistérios da cruz e da nova natureza de Cristo. Olha,
Atrás de tudo isso, conseguimos uma autoridade espiritual e transformação interior. Orar em línguas ativa uma operação poderosa do governo de Deus dentro do crente, concedendo autoridade espiritual. Essa prática ajuda a vencer tormentos emocionais, medos e preocupações, falhas de caráter, ciclos de derrota e desânimo. Edificação e revelação. A oração em línguas edifica o crente. Você pode estar lendo lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. E fortalece sua fé. Está escrito em Judas capítulo 20. À medida que se ora no Espírito, a palavra de Deus se torna viva e revelada, iluminando o Espírito como uma lâmpada do Senhor. Provérbios capítulo 20, verso 27. Um privilégio espiritual para todos nós nos foi dado. O Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, deseja orar através de nós e nos guiar em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Não importa o estado espiritual inicial do crente, orar em línguas inicia o processo de transformação e santificação. Olha, através disso também, nós somos corrigidos a nossa visão espiritual. Robson, ele compartilha experiências pessoais sobre como o ensino distorcido de Efésios 4 levou muitos ministros, inclusive ele, ao orgulho e à exaltação pessoal. Ele reconhece que todos os chamados, seja o ministerial ou administrativo, são igualmente preciosos aos olhos de Deus. A oração em línguas foi essencial para que ele fosse corrigido e compreendesse o verdadeiro papel dos dons no corpo de Cristo. Todos recebem dons. Isso está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 1. E 1 Coríntios, capítulo 2, mostra que Jesus distribuiu dons a todos os membros do corpo, não apenas aos ministros. Cada crente tem uma função única e importante. E a oração em línguas é a chave para descobrir e cumprir esse chamado com poder e humildade. 3 categorias de dons para os 3 propósitos. O autor ele apresenta uma visão reveladora sobre como os dons espirituais se organizam em 3 categorias distintas, cada um com um propósito específico, dentro do governo de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, e Efésios, capítulo 4, verso 11 ao 13. Primeiro, dons ministeriais. Para o aperfeiçoamento dos santos, são 5 ministérios. Primeiro, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Foram dados para que amadurecer os crentes, levando-os do leite espiritual ao alimento sólido. Esses dons trazem revelação e ensino, para que os santos sejam transformados e preparados para suas funções no corpo de Cristo. Segundo, os dons de serviço. Quais são os dons de serviço? Para a operação dos serviços, inclui os dons de socorro e governos. São igualmente importantes e sustentam o funcionamento prático e organizacional da igreja. Pessoas chamadas para essas funções são capacitadas para servir, administrar e apoiar os ministérios com excelência. Olha, gostaria de falar mais um pouco agora sobre variedade de línguas. Elas para a edificação dos santos. Esta é a 8ª operação. É a única que pode ser recebida imediatamente, após o novo nascimento. Isso aqui a gente já comentou. Ela é a manifestação direta do Espírito Santo dentro do crente, edificando espiritualmente e preparando para o seu chamado. Então, orar em línguas libera mistérios e ativa o poder de Deus para transformar o interior do crente. Unidade de fé. Qual o propósito final? As 3 categorias de dons foram concedidas para que o corpo de Cristo chegue à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Sem a operação das línguas, essas unidades não podem ser plenamente alcançadas. O diabo tenta desvalorizar ou confundir essa prática, porque sabe que ela é essencial
para a maturidade espiritual e discernimento da verdade. Então, concluindo esse capítulo, cada crente é chamado para uma função específica e deve ser edificado pelo Espírito para cumpri-la. A oração em línguas é uma ferramenta indispensável para esse processo. Então, quando cada medida do dom de Cristo é ativada, o corpo se levanta à estatura da plenitude de Cristo, livre de enganos e firme na verdade. Então aqui nós concluímos o nosso capítulo, nosso quarto capítulo, e eu te convido a continuar nos seguindo e assistindo os restantes. Amém? E gratidão.